estou chamando aqui a professora Marcela Soares para compor a mesa. Desde já, eu gostaria de agradecer muito a presença dela. Deixa só o Ricardo chegar aqui que eu faço já a sua... Pode. Vou ficar aqui e deixar o Marcelo aqui. Para que a gente possa começar aqui o nosso debate das 12 horas. O nosso segundo palestrante. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês dois pela disponibilização do tempo de estar aqui hoje conversando com a gente. Um tema muito importante, né? No início eu estava falando de falar de racismo no Brasil é fundamental, porque nós tivemos mais de 300 anos de escravidão, né? Tivemos em 1988 a abolição, que foi nas condições que vocês sabem, vão falar um pouco sobre isso. E hoje esse tema é fundamental na sociedade contemporânea brasileira, né? Eu sempre falo, se a gente não resolver este problema, dificilmente nós teremos um país melhor, um país mais justo. Então, eu queria fazer a apresentação aqui da Marcela Soares. Ela é professora da Escola de Serviço Social e Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense. É membro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo, CETP, COETRAI, RJ. E aqui nós temos o Ricardo Rezende, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos, Escola de Serviço Social, coordena o Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo. Eu queria agradecer a presença aqui de vocês. Para a gente é uma honra. Eu acho que, muito rapidamente, um sindicato propor fazer uma feira de livro, ela é uma coisa importante, porque eu acho que os sindicatos têm que estar mais voltados para os problemas da sociedade. Além das nossas lutas corporativas, e são muitas, né? Eu estou aqui com uma parte da diretoria discutindo acordo coletivo, empresa que está saindo, então você tem que ver a questão do emprego, desemprego, enfim, nós temos uma luta muito forte do ponto de vista corporativo, mas mais do que isso, nós devemos estar antenados com os problemas que a sociedade brasileira coloca, até porque a categoria faz parte dessa sociedade brasileira, então os problemas da mulher, o problema de racismo, né, de preconceito, ela afeta porque as pessoas, né, são pessoas da sociedade brasileira. Então, eu queria agradecer e já passar a palavra, eu passo a palavra para você, Ricardo, que você comece. A nossa ideia aqui é fazer 15 minutos de falação, fazemos um pequeno debate e, obviamente, a gente vai aqui discutindo e passando a palavra para os nossos convidados de hoje. Então, Ricardo, por favor, 15 minutos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E, bom, o tempo é curto, vamos tentar ser bem objetivo. Primeiro, o que é trabalho escravo? Seria a pergunta primeira, né? Porque em 1888 teve um decreto dizendo que era abolida a escravidão, mas não disse que era escravidão, né? Mas foi abolida. Então, sob o ponto de vista legal, a escravidão foi abolida em 1888. Mas a gente percebe, então, que tinha uma escravidão legal. Mas há também uma escravidão chamada ilegal, que já havia naquela época, né? Por exemplo, em 1831, o Parlamento brasileiro proibiu o tráfico negreiro, né? Então, trazer gente escravizada da África era proibida. No entanto, entre 1831 e 1850, entraram no Brasil ilegalmente, como escravos, mais de 750 mil africanos. Então, mais de 750 mil africanos entraram no Brasil em 20 anos numa escravização ilegal. Então, escravos também africanos estavam em situação de ilegalidade. Se a gente vai para o século XVIII, a gente tem um autor que diz, mas o que garante que aquele que veio da África para trabalhar no Brasil está numa situação ilegal?
perdão, legal. O que garante que ele, porque para ser escravo tinha que ser fruto de uma luta clara e declarada entre dois príncipes. E justa. O que garante que estes que estão aqui no Brasil são frutos de uma luta justa e declarada entre dois príncipes em que eles se tornaram prisioneiros? Nada. Então, ele levantou uma suspeição sobre toda a escravidão negra que havia no país. No século XVI, tanto no Brasil havia já escravização, inclusive de indígenas, como havia em todo o continente uma discussão se aquela escravização era legal. O Bartolomeu de las Casas levantava uma suspeita, dizia que não se poderia, primeiro que a presença europeia na América era um grande equívoco, eles tinham que ir embora. E segundo que os ameríndios não poderiam ser escravizados, porque tinha um decreto papal, o decreto Papa Paulo III, que proibia a escravização indígena. Então, a gente podia dizer, houve no Brasil, até 1888, uma escravização considerada legal, junto com ela, uma escravização ilegal. Depois de 1888, então a legal acabou. Em nenhuma circunstância, sob o ponto de vista legal, alguém poderia ser escravizado. Mas há uma escravização ilegal. E a gente às vezes costuma chamar escravidão por dívida. Durante um período era ou escravidão contemporânea. Mas o que é escravidão? O artigo 149 do Código Penal brasileiro, que é de 1940, ele finalmente foi atualizado em 2003. E foi definido o que é ser escravo. E diz lá, o Código Penal agora, que se o trabalho for forçado, se a pessoa trabalhar involuntariamente, é escravo. Diz também que se houver dívida, também é escravo, porque a dívida retém a pessoa. Se houver homens armados, é escravo. A pessoa está trabalhando de forma também sob coerção. Mas, se o trabalho for exaustivo, por exemplo, cana-de-açúcar, que leva a pessoa à morte, também pode ser considerado escravo. Ou, se for um trabalho degradante, isso é, as condições de habitação, água, comida, oferecidas ao trabalhador, se forem degradantes, se é um jeito de tratar a pessoa que ofende a sua dignidade, também é escravo. Então, todos esses elementos, qualquer um deles presente, a autoridade, o auditor fiscal do trabalho ou o Ministério Público do Trabalho pode considerar trabalho escravo e pode haver uma denúncia. E o resgate do trabalhador. Então, não precisa ter retenção de liberdade para compreender a escravização. Isso significa que a escravidão pode estar no prédio que eu moro, pode estar no comércio onde eu compro meu pastel, pode estar na roupa que eu estou vestindo. Então, a escravização está tanto nas lonjuras da Amazônia, quanto está no Rio de Janeiro. Né? Quem é a vítima principal? Em geral, a vítima principal é jovem, a vítima principal, em geral, é pobre, né? E sendo pobre, o maior volume é seguramente pessoas pretas, né? Então tem algumas características. E os casos mais conhecidos são de sexo masculino. E os casos mais conhecidos são de pecuária. Eu vou falar rapidamente sobre um caso, porque está na ordem do dia, está sendo discutido agora. A Volkswagen, né, ela sofreu uma intervenção do Ministério Público Federal que a convidou para reparar crime que ela cometeu contra os operários em São Bernardo do Campo, no período da ditadura. E ela, então, entregou 6 dos seus operários à repressão, e ela, então, num termo de ajuste de conduta, ela pagou R$ 36.800.000. Então, foram 6 operários. Fechou esse acordo recentemente. Quando terminou isso, eu sugeri ao Ministério Público do Trabalho para entrar com uma ação contra a Volkswagen, porque ela também utilizou no Pará, também nos anos 80, também nos anos 70, mão de obra escrava. Ela teve
muita gente escravizada. Eu fiz uma primeira denúncia em 1983 contra a Volkswagen. Ela tinha, eu imaginava, pelo menos 600 trabalhadores escravizados na sua fazenda. No mesmo ano, o gerente disse que tinha 1.000 pessoas, pelo menos, e não 600, como eu achava. Numa entrevista recente dele, ele reconheceu que a empresa contratava empreiteiro, terceirizava o trabalho, contratava os chamados gatos, porque a empresa não tinha condições de administrar 6.000 pessoas de uma só vez. Ora, como o trabalho era por período, né, período da seca, então, por ano, ela podia estar usando 6.000 pessoas na derrubada da mata. Ela trabalhou lá mais de 10 anos. Vamos supor que o senhor Brugger, que era o suíço, que era o gerente da fazenda, ele exagerou, não tinha 6.000 homens, tinha 3.000, vamos colocar metade. Se tinha 3.000 homens derrubando a floresta, em situação de trabalho escravo, por ano, em 10 anos, no mínimo 30.000 pessoas. Agora, a mesma empresa Volkswagen, na Europa, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, teria utilizado 15.000 pessoas como escravas, que eram prisioneiras de campos de concentração. Ela usou 15.000 homens na Alemanha para fazer Fusca, para fazer carro, para fazer o carro da Volkswagen. No caso brasileiro, 40 anos depois, ela pode ter usado o dobro, ou mais do que o dobro, de pessoas numa só fazenda para derrubar 70.000 hectares de terra. E na época ela foi denunciada por 2 razões. Uma, porque ela teria cometido o maior incêndio em toda a Amazônia, detectado por satélite. Quer dizer, na queimada, terminada a queimada, jogava fogo. Então, danos ambientais. Segundo, por utilização de mão de obra escrava. Esses e outras histórias, porque a Volkswagen não foi a única, também teve Bradesco, Bamerinos, Atlântica Boa Vista, Supergás Brás, um conjunto de empresas. Então, nós estamos lançando esse livro, que se chama A Escravidão na Amazônia, 4 décadas de depoimentos de fugitivos e resgatados. Isso é pessoas que estiveram submetidas à escravidão dentro da fazenda, de fazendas no Pará. São mais de 800 depoimentos, mais de 1.000 pessoas falando. Então, nós estamos lançando esse livro, saiu pela editora Mauad, está ali na banca da editora, agora esqueci o nome, acho que, não sei se... Bom, eu vou descobrir e depois informo. Está no... Hein? Informamos daqui a pouco. Então, esse livro... é um livro que fala sobre o trabalho escravo na área rural. E estamos lançando também, agora, um outro livro, um livro também publicado esse ano, chamado Escravidão Ilegal, Migração, Gênero e Novas Tecnologias em Debate. Aqui nós temos 31 trabalhos sobre escravidão contemporânea, então, informações rurais e urbanas. São diversos autores, né, e é fruto de uma reunião que nós realizamos uma vez por ano, chamada Reunião Científica Trabalho Escravo Contemporâneo. Então, dos trabalhos apresentados, foram selecionados 31, e aí do Brasil inteiro, de todas as regiões do Brasil. E que a gente tem, então, informações sobre escravidão urbana e escravidão rural. Né? E escravidão na Amazônia, né, são mais depoimentos de trabalhadores com análise. Então, a gente pega de 1972, isso é na ditadura militar, até o final do governo Lula, onde a gente vai explicando também o que está acontecendo em cada período, que tipo de política pública é implantado nesses respectivos momentos. Acho que já venceu o meu prazo, né? Obrigado. Obrigado, Ricardo. E, senhor, a ideia é 15 minutos, depois a gente abre. Como aqui a gente está agora bem no horário, perfeito. Obrigado, Ricardo. Vamos passar imediatamente aqui para a Marcela. Bem, boa tarde a todos e todas e todes. É uma enorme satisfação
estar aqui participando desse Festival do Livro Vermelho. Muito obrigada pelo convite e uma honra maior participar dessa roda de conversa com o professor Ricardo Rezende, no qual o professor ele foi meu orientador de pesquisa ao longo de toda a graduação. Faço parte também, ainda hoje, do grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo. Então, aí são quase 20 anos, né, de pesquisa, e depois de falar depois do Ricardo é mais fácil. Né? Tendo em vista que o GPTEC foi minha fonte de inspiração e pesquisa, o professor Ricardo, que ilustrou, inclusive, a capa do meu livro, e escreveu também aqui a contracapa. Eu acho que a gente, para refletir sobre a escravidão contemporânea, né, e vou falar um pouco do que eu abordo no livro. Inclusive, hoje saiu mais uma reportagem sobre mais uma operação de pessoas resgatadas em Minas Gerais. Né? Inclusive, esse ano foi uma das maiores operações de resgate de pessoas escravizadas em Minas Gerais, a maioria no setor agropecuário, a maioria no setor, inclusive, do café, né, tradicional da nossa cultura brasileira, de um país historicamente monocultor. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que, de 95 até o momento, né, os dados até hoje que constam no site da Superintendência de Inspeção do Trabalho, né, do Ministério do Trabalho e Previdência, a gente tem 58.166 pessoas resgatadas de 95 até hoje. Na área rural, foram 45.253 pessoas e 12.913 pessoas resgatadas nas áreas urbanas em todo o Brasil. Esses números eles já são alarmantes, e mais alarmantes ainda são os dados de resgate do segundo ano de pandemia, ano passado, que foi o maior desde 2013, que foram 1.959 pessoas resgatadas. 89% dessas pessoas foram resgatadas do setor agropecuário. 90% eram homens, 80% pretos ou pardos, a maioria negra, 3% indígenas, 6% de analfabetos e 47% de nordestinos. Então, esses dados, eles expressam, né, esse processo da escravização ilegal, né, que o professor Ricardo já abordou. A escravização, ela não sumiu, não desapareceu, ela toma outras roupagens, ela acompanha o processo da nossa formação, do nosso assalariamento. Então, o assalariamento brasileiro, quando a gente diz, né, a formação de uma força de trabalho livre, ela é a expressão de um processo de modernização que conserva os elementos arcaicos da escravidão colonial, e a gente vai ver que a nossa força de trabalho, a força de trabalho brasileira, ela vai acompanhar também uma modernização desigual do nosso país. E o que isso vai significar? Vai significar tanto uma racialização da nossa força de trabalho e uma regionalização, na qual a gente vê negros, negras, indígenas, regionalizados como os nordestinos, planaltinos, os reconhecidos como híbridos, à época, na passagem que a gente pode identificar a partir da segunda metade do século XIX, nesse processo que a gente chama, a partir do autor Clóvis Moura, como escravismo tardio. Então, a gente vai ver essa racialização que vai rebaixar a condição dessa força de trabalho, a colocando como subalterna e como uma força de trabalho de segunda categoria. Além disso, a gente vai ver nessa racialização da nossa força de trabalho, nossa regionalização, essa modernização desigual do nosso país, fazendo com que a necessidade, a fome, seja um grande elemento para que essas pessoas se sujeitem
a essas formas de escravização contemporânea. Então, a gente, aqui todos devem saber a situação alarmante que a gente está vivenciando hoje. A gente tem mais da metade dos lares brasileiros vivenciando em situação de insegurança alimentar e nutricional. São 58,7% dos lares brasileiros em situação de insegurança alimentar, sendo que a gente tem 15,5% dos lares brasileiros em situação grave de insegurança alimentar e nutricional, que significa fome. Então, assim, não à toa que a gente teve o maior número de pessoas resgatadas no ano passado da escravidão contemporânea. Então, a gente tem, a gente identifica essas linhas de continuidade com a escravidão colonial, que, de certa forma, são naturalizadas para as pessoas racializadas, ou seja, pretos, pardos, indígenas, passam por essa situação muitas das vezes porque o patronato naturaliza essas condições degradantes e jornadas exaustivas. A gente tem diversos exemplos em que pessoas que não podem sair, inclusive, das empreitadas rurais, ou aqui mesmo nas áreas urbanas, a gente tem relatos, inclusive, de auditores fiscais ou de gerentes dos espaços que vão dizer com a maior naturalidade que aquelas pessoas estavam dormindo lá naquelas condições porque elas tinham que economizar, já que elas eram nordestinas, então elas tinham que economizar para conseguir voltar para casa. Então, há um padrão de naturalização em que eu me vi, inclusive, quem comprar meu livro, aí fazendo o jabá do livro, vai ver o pequeno conto dedicatório que eu dedico à minha família que migrou do Nordeste em busca, né, de novas oportunidades, em busca de, na verdade, de sobrevivência. E a gente vai ver que o meu avô, que trabalhou na construção civil, nordestino, filho de indígenas, naturalizava a condição laboral dele, de ter que dormir na obra e ainda respirando aquele ar que prejudicou a sua condição pulmonar. Então, a minha discussão no livro vai ser tanto esse resgate histórico da nossa formação social brasileira, pensando, inclusive, a condição de dependência do nosso país no cenário internacional, então não deixando de lado a perspectiva de totalidade, entender a condição de periferia e de dependência do nosso país, que faz com que grande parte do agronegócio não se importe com a fome do nosso país, porque o montante do que é produzido, a maior parte, vai para o mercado externo, então não interessa se essa força de trabalho tem condições de sobrevivência, se tem condições laborais de estar no dia seguinte para vender a sua força de trabalho. Isso não interessa, porque boa parte da nossa produção vai para fora, muito por conta da valorização do dólar, que faz com que esse movimento ainda seja acentuado e o valor da nossa cesta básica ainda aumente. Então, há uma discussão, né, do mundo do trabalho, né? Então, a discussão da escravidão contemporânea, ela não pode ser desconectada do mundo do trabalho como um todo, no sentido das nossas lutas sociais, das condições de sobrevivência, da conquista da dignidade humana. Então, eu vou questionar também esse padrão de naturalização de um trabalho não digno para determinadas franjas das classes trabalhadoras. E trago a importância de pensarmos, né, os direitos perdidos com a contrarreforma trabalhista. Né? A contrarreforma trabalhista, ela acentua as possibilidades de as pessoas se sujeitarem a formas contemporâneas de escravização. Então, eu vou trazer não só a existência da escravização no setor agropecuário, na construção civil, mas também em setores inusitados, como cruzeiros, no trabalho doméstico. A gente teve aqui vários casos, inclusive 5 casos, ano passado, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, de mulheres escravizadas. A gente teve um recente de uma senhora que esteve quase 70 anos sob
né, os cuidados, né, da família, né, era como se fosse da família, mas ela vivia em condições de escravização. Então, e além disso, eu vou trazer a problematização das condições de trabalho plataformizadas. Então, como esse processo de uberização, da plataformização do trabalho, inclusive dos entregadores do setor do delivery, vão apresentar situações muito próximas às nossas tipificações que o professor Ricardo Rezende falou, que constam, né, com essa revisão da lei, né, a Lei 10.803, de 2003, que traz a tipificação da jornada exaustiva e das condições degradantes, né, adensando aí como aditivo a jornada, ao trabalho forçado e à servidão por dívida. Então, a gente vai ver que as condições dessas pessoas uberizadas, plataformizadas, ela acompanha tanto um padrão de precariedade estrutural da força de trabalho brasileira, mas que traz essas novas roupagens das novas tecnologias. Então, a aparência, a mistificação da autonomia, da liberdade de vender a sua força de trabalho quando bem entender, mas, na verdade, essas pessoas, elas têm jornadas de trabalho de 12, 14 horas e sem saber quanto que vão receber ao final de cada jornada, né? Então, muito dessas pessoas passam fome trabalhando, né? E aí a gente tem que problematizar não só esses avanços, né, esses retrocessos, na verdade, da nossa legislação laboral, mas também as novas tecnologias que vêm para camuflar as formas de contrato de trabalho em que as empresas tendem a colocá-la como uma forma, como uma cortina de fumaça para o aumento da exploração da força de trabalho. Então, era isso que eu queria falar rapidamente. Eu acho que eu cumpri o tempo, né? Cumpriu? Muito bom. Só avisando que nós estamos gravando, então vai estar nas nossas redes sociais, YouTube, então muito mais gente vai ver, né? Então, isso é importante também. Acho que nós temos um debate aqui tão importante, e a gente está fazendo dentro do sindicato, que sindicato, na realidade, é um sinônimo de direito, né? De você preservar, ampliar direitos. E eu acho que as duas falas foram tão importantes, o Ricardo trazer um exemplo importante da Volkswagen, porque a gente fala Volkswagen, normalmente a Volkswagen é tida, né, no Brasil, no mundo, como uma empresa modelo, uma empresa importante. E quando a gente resgata um pouco da pesquisa dele, né, o que a Volkswagen fez na ditadura militar brasileira, não só na sua fábrica, como também na sua fazenda, e resgata que desde da época da Segunda Guerra Mundial, né, a Volkswagen é uma empresa alemã e participou ativamente daquele processo político, dando sustentação ao fascismo, né, como deu sustentação aqui, entregando os trabalhadores e escravizando. Então, esse recorte é muito importante. E a Marcela, eu acho que traz um elemento importante para nós, quer dizer, articulando com o que nós temos do ponto de vista contemporâneo e da legislação que permite, né, quando a gente vai falar de reforma ou contra-reforma trabalhista, que permite uma exploração máxima do trabalho sem o direito. Eu acho que as duas falas foram assim, muito importantes, primeiro para o nosso ambiente aqui, da gente entender que as questões não são dissociadas, né? E neste caso, né, nós tivemos um período que nós tínhamos mais poder de fogo e tendo um Ministério Público do Trabalho mais ativo nisso, tanto que morreram, né, procuradores do trabalho morreram na fiscalização. E articulando uma coisa que os dois falaram, que o maior número de resgate de pessoas nessas condições vem do agronegócio. Não é à toa, né, que essa é uma grande discussão, né? O agronegócio brasileiro, ele, né, tem uma raiz
no que nós chamamos vou chamar aqui, da presença histórica da escravidão brasileira. Ele é muito fruto disso. Bom, falei demais. E o sim ou prima, vamos agora abrir falações, né? Ou perguntas ou indagações para os nossos participantes aqui. O primeiro é o sim, depois o nosso companheiro. E o sim, por favor. Acho que é melhor o sim falar no microfone, porque nós estamos gravando, acho que é sempre importante. Tá? Tá ligado? Bate nele. Você desligou. Volta de novo. Espera aí. Assim, antes do golpe, eu tinha muita informação sobre trabalho escravo, denúncias, essas coisas, através da divulgação feita pelo grupo Direitos Humanos Direitos, à frente de Osmar Prado e Letícia Sabatella. Do advento do golpe para cá, a divulgação das denúncias passaram a ficar um pouco mais limitadas, a não ser buscando grupo ou informações, né? A coisa não era mais tão divulgada assim. Hoje eu vi essa reportagem que você falou, e quando você veio com todos esses dados durante esse período, eu falo, meu Deus do céu, em 5 anos, a coisa deixou de ter essa divulgação, e a gente só fica sabendo quando existe um escândalo ou uma ação como essa que apareceu da Bahia e de Minas Gerais. Mas a minha pergunta se diz era no seguinte contexto. A gente hoje vê que a escravização contemporânea ela está muito também no campo psicológico. Eu me sinto refém, né, psicologicamente dependente e preso, limitado a um trabalho home office. Então, já é difícil a gente comprovar um assédio moral no trabalho. Né? É muito difícil você criminalizar o assédio moral no trabalho. Em home office, o trabalhador isolado, embora ele receba o seu salário, tenha 5 dias na semana, 8 horas diárias, tem uma meta que vamos supor, eu vou me dar, isso ainda não está acontecendo comigo, mas eu vou me dar, por exemplo, não apontar ninguém que não seja a situação dela, ainda não é a minha. Mas do jeito que a coisa está sendo cobrada e feita, pode ser que um dia venha a ser. E psicologicamente me sentir obrigado a cumprir uma meta impossível de ser alcançada, mas por precisar daquele trabalho. Então, usam a minha necessidade para me escravizar. É um assédio moral, né? Porque não está satisfeito, pede para sair. Mas a necessidade faz com que eu sofra o assédio moral, que já é difícil identificar, e essa escravização contemporânea. Porque, para eu bater a minha meta, eu tenho que passar 24 horas trabalhando, ou sábado e domingo, em off. Porque eu não posso fazer hora extra. Então, como a gente caracteriza isso? De que forma, se de fato existe essa conexão, né, da gente estar trabalhando, produzindo incansavelmente, isoladamente, porque você está de home office, você não tem esse contexto, né, coletivo, como identificar, como denunciar, o que fazer? Obrigado, Ilcinho. Companheiro aqui. Ok, Serginho. Vamos combinar uns 3 minutinhos, tá bom? Eu acho que isso aí... Uhum. Não. Isso. Boa tarde a todos. Tá? Um evento, eu não tinha participado ainda do evento do sindicato, como diretor, fantástico. Luiz, Ricardo, muito boa explanação, Marcela também. Eu vou contar só uma coisinha sobre trabalho escravo. Ontem eu fiquei assustado com uma situação que eu vi. Pegando o BRT, tinha uma senhora que vende salgadinho dentro da estação do BRT.
Aí eu cheguei, porque eu conheço ela tinha ido ao banheiro da estação, porque não tinha ninguém para ficar no local dela. Aí quem tomou conta da barraquinha foi o rapaz, o fiscal dali, da região dos ônibus ali. Ela trabalha mais que 8 horas e ela não tinha nem o direito de ir ao banheiro. Aí eu lhe faço uma pergunta: como a legislação vai conseguir acompanhar esses trabalhadores, o trabalhador que nós não temos emprego hoje, como o trabalhador do trem que trabalha 10 horas, não tem nada que dê garantia para eles? Sorte nossa que nós temos, eu trabalho junto ao teleatendimento, nós temos o sindicato, onde também é um trabalho escravo que diariamente nós estamos tomando conta desses trabalhadores. Como a legislação vai conseguir pegar uma sociedade onde não tem trabalho nenhum hoje, onde o trabalho informal é a principal ganho do trabalhador, do cara da família, da mulher da família, do pai da família, onde o cara vai ter que manter com mísero, não sei quanto que ele ganha ou ganhar. Como a legislação trabalha sobre isso? Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado. Serginho. Olha só, companheiro. Fala seu nome. Marcelo Mendes. É bom falar o nome porque está gravando e para eles também aqui saberem depois. Alô? Vai, Serginho. Boa tarde a todos e todas. A minha dúvida é a seguinte, professores. Esse tipo de escravidão que foi colocado em fazendas, são fáceis de ser detectadas desde que hajam, né, denúncias. As pessoas denunciam, Ministério Público, uma série de coisas. No debate de domingo, dos presidenciáveis, o nosso futuro presidente, se Deus quiser, Lula, ele colocou bem claro que a reforma trabalhista estava deixando as pessoas escravizadas no Brasil. Caso ele fosse eleito, que ele ia rever essa situação. Eu queria saber de que tipo de escravidão, na mesma linha que o Sim colocou, né? Que tipo de escravidão eu gostaria que fosse esclarecido para todos nós aqui. Obrigado. Celso Giovannini. O outro, esse aqui agora é Serginho. Bem, esse é o Celso Giovannini. Boa tarde, né? Creio que boa tarde a todos, né? O que era muito fomentado antes da pandemia, vamos falar aí, botar mais um ano aí, é sobre aquela questão que realmente é muito polêmica ainda, que o Brasil usa uma alternativa, mas a gente nunca fica sabendo se vai ter realmente uma lei, tá, para rever sobre cotas. Olha, isso é muito polêmico, principalmente nas faculdades. É muito polêmico. Então, eu queria deixar aqui, já que estamos falando com pertinência a isso, se tem alguma coisa, já algum projeto e tal, porque realmente, depois da pandemia para cá, não se fomentou mais sobre isso. Então, essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Celso. Mais alguém? Não? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar 15 minutos para vocês, para responder, estamos no horário, então 15 minutos seria razoável. Com alerta, eu assim, fico assim, muito satisfeito com as perguntas, porque como a gente está falando de escravidão contemporânea, e aqui é um setor de telecomunicações que a gente lida muito com novas tecnologias, e as novas tecnologias, como bem falou a Marcela e o Ricardo, elas também propiciam um tipo de escravidão que a gente, né, estamos falando do trabalho de plataforma, mas o Sim chamou a atenção, por exemplo, para esse novo modelo de trabalho em casa, do home office. Enfim, mas as plataformas hoje, com o avanço das tecnologias, e que tem tudo a ver com a palestra mais cedo, que nós discutimos muito, a questão do valor da informação, como isso virou um produto importante e como isso tem afetado muito as relações de trabalho e direitos de trabalhadores no mundo inteiro. É bom que se diga que a gente tem passado,
uma entidade internacional e que a gente, ontem mesmo nós estávamos discutindo exatamente isso sobre o teletrabalho e os trabalhadores da tecnologia da informação. Então, eu fico assim, muito satisfeito com as perguntas, porque acho que encaixa bem para que a gente possa continuar o tema. Começamos agora pela Marcela, pode ser? 15 minutos, Marcela? Bem, muito obrigada pelas questões. Eu acho que essas questões, inclusive, versam a minha leitura, a minha apreensão da escravidão contemporânea, no qual eu vou abordar bastante os retrocessos postos pela contra-reforma do trabalho. É importante pontuar que a contra-reforma trabalhista de 2017, ela foi o ápice do retrocesso, mas os retrocessos em relação à nossa legislação, ela vem desde a década de 90 aqui no nosso país. E os retrocessos laborais, eles visaram justamente a possibilidade de flexibilizar a jornada de trabalho. E aí flexibilizar, obviamente, para os interesses do patronato. Então, flexibilizar no sentido de poder estender a jornada laboral sem pagar hora extra, tentar garantir com que os trabalhadores e trabalhadoras não percebam essa extensão da jornada de trabalho. Então, as novas tecnologias, elas também cumprem esse papel fundamental de prolongar, né, o trabalho por meio do WhatsApp, por meio você está logado no computador o tempo todo trabalhando para a empresa. Então, a questão do home office, né, e teletrabalho, e aí existe diferença entre teletrabalho e home office, né, no sentido da legislação, né, com a contra-reforma, o teletrabalho ele não tem previsibilidade de pagar hora extra. Então, supostamente, a empresa, né, e foi isso que eles conseguiram, a empresa não tem como controlar a jornada de trabalho da pessoa que faz o serviço em teletrabalho. Só que apenas supostamente, porque a gente sabe que há um controle total sobre a pessoa. No sentido, no momento que ela loga, né, no computador, já está ali sabendo em que a pessoa está ali trabalhando ou não. Né? O momento que ela sai de frente da tela, o momento em que ela abre outros aplicativos. Então, há um controle total por parte desse processo que a gente, né, chama, né, da indústria 4.0, né? A inteligência artificial, o controle algorítmico, ele vem justamente para garantir novas possibilidades de prolongamento da exploração da força de trabalho. Então, há um cenário que é muito resultado tanto da própria constituição do capitalismo. O capitalismo, na sua essência, no seu modo de ser, ele tem essa necessidade de expansão e mercantilização de todas as esferas da vida. Ao mercantilizar todas as esferas da vida, ele também tenta diminuir cada vez mais o tempo de obsolescência das mercadorias. Então, a inovação técnico-científica, ela é cada vez mais rápida, justamente para garantir a maior velocidade de escoamento de mercadorias, fazendo com que a gente tenha essa enxurrada de novas tecnologias em todas as esferas da nossa vida. E isso também acaba repercutindo, a gente está num cenário de crise estrutural, né, do capitalismo, que não é da crise pandêmica. A crise pandêmica, essa crise sanitária, ela apenas aprofundou o cenário de crise estrutural que a gente vivencia desde os anos 80, 90 aqui no nosso país, e que vai fazer com que, nessa dinâmica da acumulação capitalista, a gente veja como saídas, né, o patronato como saída, o grande capital como saída, busca mercantilizar todas as esferas da vida. E aí mercantiliza os serviços sociais públicos, precariza a saúde, a educação, a assistência e, por sua vez, exige
cada vez mais uma taxa de exploração maior das classes trabalhadoras, muito porque há um investimento nesse processo que a gente chama de financiarização do capital. Então, a gente tem quase metade do nosso orçamento público sendo direcionado para pagar juros e dividendos da dívida pública. A gente tem uma série de capital fictício, né, com empresas, essas empresas unicórnios, esse grande capital unicórnio, né, como foi a 99, que foi comprada, né, por grupos chineses, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? É que como a gente vivencia um cenário em que essa inovação técnico-científica direciona para o retrocesso laboral. Então, é uma forma de controle total e que vai trazendo uma linha cada vez mais tênue com o trabalho livre no capitalismo, que a gente sabe que a gente é livre para vender a nossa força de trabalho ou morrer de fome, né? Mas, cada vez mais, com os retrocessos, a gente se depara com uma linha tênue entre a condição assalariada e as formas contemporâneas de escravização. Uma coisa muito importante que foi pontuada aqui é que a gente vê esse processo que a Contra-Reforma Trabalhista trouxe, que é o negociado sobre o legislado, faz com que as pessoas com uma grande fileira do desemprego não tenham poder de negociação em relação aos seus salários e às suas condições de trabalho. Então, as pessoas ficam refém dessa longa fileira do desemprego e do retrocesso da legislação trabalhista. Então, além disso, a gente tem um déficit de auditores fiscais do trabalho. Quando o companheiro afirma, o caso de Unai, que aconteceu em 2004, foram auditores fiscais do trabalho assassinados e o motorista porque foram fiscalizar uma fazenda de feijão dos irmãos Manica, que, inclusive, um deles foi prefeito em Unai. Então, a gente tem esse cenário do grande capital travestido ali, usando a roupagem do agronegócio, que o agro é pop, o agro é tech, mas que escraviza, e ainda criminaliza esses trabalhadores e trabalhadoras e ainda impede a ação da fiscalização. Então, esse é o retrato da nossa formação social brasileira, em que a gente tem hoje um chefe do executivo que expõe o caráter fascistizante das nossas elites. É uma burguesia elitista que odeia pobre e que acha que essas pessoas estão ali e que elas têm que cumprir aquele papel mesmo de subalternização. Então, a gente vivencia essa heterogeneidade das condições laborais no Brasil. A gente sempre viveu uma grande heterogeneidade, mas que pós-reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista, porque destruiu a nossa legislação, ela traz essa linha cada vez mais próxima, cada vez mais tênue das diversas formas de inserção laboral, inclusive no conforto do nosso lar. A gente, às vezes, acha que, nossa, é muito maravilhoso, ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro, que a gente vivencia o problema da violência urbana, do trânsito infernal, e a gente identifica, nossa, eu estou em casa, que bom que eu estou trabalhando em casa, mas eu tenho que arcar com os custos da internet, da luz e, consequentemente, eu fico trabalhando o dia inteiro para a empresa. E isso faz com que isso retire os custos das empresas. Isso é uma estratégia de longa data, inclusive. Se a gente for, inclusive, olhar esse empreendedorismo, que não sei se vocês já viram essa... Vou fechar, tá? Essa propaganda, que fala assim, a crise me fez superar, uma propaganda nova, que a crise me fez superar e agora a pessoa se tornou empreendedora.
né? Então, é o empreendedorismo, é o empoderamento, são as alternativas individuais que se colocam para os sujeitos que são os responsáveis pelo seu êxito ou pelo seu fracasso. Então, a meritocracia, ela é repaginada, ela traz essa roupagem, né, do empreendedorismo, do empoderamento. Então, é o empoderamento negro, é o empreendedorismo feminino, e que isso, na verdade, vem com uma roupagem para precarizar ainda mais as nossas condições de trabalho. Então, nós temos que estar atentos também com essas mistificações, com essas alternativas precárias de inserção laboral, né, que supostamente garantiria a nossa dignidade, né? Então, para fechar, só para um tema central que a gente trabalha aqui no nosso livro, é que a condição de trabalho de brasileiros e brasileiras, né, das nossas classes trabalhadoras, é de uma condição que permanentemente foi de superexploração da nossa força de trabalho. O que isso significa? Significa não apenas o aumento da taxa de exploração, mas significa que a nossa classe trabalhadora, ela recebe o equivalente a um salário que não permite a sua reprodução social. E um grande exemplo é o salário mínimo necessário, que é posto pelo DIEESE mensalmente, se comparado ao nosso salário mínimo nominal. Então, hoje, o salário mínimo necessário pelo DIEESE, de julho, é 6.500, 300 e alguma coisa. 6.300 e alguma coisa seria o salário mínimo necessário para uma pessoa viver com dignidade básica. Não é luxo, é básica. Né? E o nosso salário mínimo? E quanto que as pessoas recebem, né, no geral? Então, a gente tem uma situação que, além dessa remuneração que não equivale às necessidades básicas, vitais da nossa classe trabalhadora, essas pessoas, elas têm o seu fundo de vida perdido. E aí, o que isso significa? A sua expectativa de vida. Então, a gente diminui a nossa condição de saúde física e mental por conta de jornadas cada vez mais extenuantes, de condições degradantes de trabalho, do assédio moral. Então, a gente precisa urgentemente discutirmos a revogação desta contra-reforma trabalhista. A gente precisa urgentemente pensarmos o que queremos para as nossas classes trabalhadoras, o que é dignidade do trabalho. Tem que chamar a Marcela e o Ricardo aqui. Oi? Tá, ok. Ótimo, maravilha. Para o Ricardo. O direito, ele é construção social, é fruto de lutas, né? Você não tem o direito porque caiu de repente assim, né? Porque o empregador olhou para os seus olhos e achou seus olhos muito bonitos e então vai te dar direito. É uma luta. Da primeira grande revolução, né, ou de uma grande revolução industrial, no início do século XIX, entre 1811 e 1816, diante dessa nova indústria nascente, milhares de operários perderam emprego ou não conseguiam mais competir com as máquinas. Então teve um movimento chamado ludistas. Eles quebravam as máquinas. Então, os operários desesperados, um caminho que eles encontraram foi quebrar a máquina. Depois teve o movimento cartista, né? Uma carta que expressava os desejos do mundo operário e tal. Mas há um fenômeno muito interessante. Se a gente pega o século XVI, até o século XVI, o trabalhador trabalhava em casa.
né? Tinha pequena oficina, né? Uma oficina doméstica, o trabalho era doméstico. Mas não se trabalhava além das possibilidades. Tinha o sol, então a pessoa coordenava o seu próprio serviço e o seu próprio tempo. Depois nós tivemos um momento da industrialização em que o operário saía de casa e ia para o galpão, para a fábrica, para a indústria, onde ele ia trabalhar. Então, o trabalhador estava junto com outro trabalhador. E no processo inicial da industrialização, a carga horária de trabalho aumentou muito. Então, as pessoas trabalhavam 13, 14, 15 horas por dia. Era um trabalho muito exaustivo, muito pesado, e um trabalho que envolvia mulheres e crianças. Então, o movimento forte, operário, levou à redução da hora de trabalho, levou à definição de um salário mínimo necessário, e ao longo da história, muitas conquistas se deram. Se a gente pensa, por exemplo, no chamado modelo fordista, né, em que o trabalhador, em tese, ele era mais cuidado, o empregador cuidava de uma casa para ele, cuidava de uma escola para o filho, né, o trabalhador entrava adolescente na indústria e saía já na velhice, era como, entre parênteses, era uma família, né, então, esse era um modelo de trabalho. Depois, esse modelo foi superado pelo chamado toyotismo. Então houve diversas mudanças. E essas mudanças, então, a gente percebe que as mudanças podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Os direitos podem ser construídos ou desconstruídos. E agora a gente está, e a pandemia ajudou isso, a acelerar já um processo que não começou com a pandemia, é que novas revoluções tecnológicas se deram, nós aumentamos a nossa capacidade produtiva, produzimos muito mais do que antes, mas de forma contraditória, em vez de diminuirmos o nosso tempo de trabalho, nós também temos que aumentar o tempo de trabalho. Então, aquelas conquistas de trabalhar só 8 horas por dia, de folgar, inclusive sábado e domingo, essas conquistas começaram a entrar em crise. E então, a gente agora começou a trabalhar muito mais do que as 8 horas previstas, com agravantes. Então, não começou com a pandemia. Vamos pensar, por exemplo, na Sadia, né? A Sadia que, de repente, não estava mais produzindo frango. Ela estava vendendo o pintinho para o antigo operário dela, porque agora ele virou microempreendedor, vendia o frango, vendia a ração e depois comprava o produto, né, já pronto para poder comercializar. A moda, né? O que a moda fez? Disse que não era produtora, não fazia roupa, né? E desfez o ateliê e a costura passou a ser feito em casa. E agora se ganha para produção. Aquele antigo operário da Sadia começou a ganhar para produção. O antigo costureiro ou costureira da empresa da moda, agora não tem mais salário, não tem mais 13º, não tem mais férias, não tem mais apoio na área da saúde. Não, agora ele vai ter que trabalhar em casa. E trabalhando em casa vai ganhar por produção. A máquina é dele, a pessoa que tem que comprar a sua máquina, a pessoa que vai pagar a energia elétrica, a pessoa, o operário que vai pagar o aluguel da unidade de produção. Então, a empresa transferiu para os ombros do trabalhador todos esses custos e diminuiu o que paga. Então, para a empresa, além de não gastar mais com limpeza, com energia, com aluguel, com segurança, com férias, com 13º, além de não ter esses gastos, o que ela está pagando individualmente para os trabalhadores é menos. Isso, evidentemente, criou um problema no mundo sindical. É uma crise que chegou no mundo sindical, porque você não tem mais os operários reunidos numa fábrica.
E uma fábrica que podia ter, por exemplo, uma montadora de carro, que precisava talvez de ter 8 mil operários, ela pode funcionar com 300. E quem trabalha tem que trabalhar mais do que 8 horas por dia. Então, agora, a criatividade tem que nos levar a criar novas formas de pressão, porque, evidentemente, nós não somos contra as revoluções tecnológicas. A pergunta é outra, a questão é outra. Para quem e para quê? Então, ter uma revolução tecnológica, com que objetivo? O desenvolvimento, ele é ótimo, mas depende, desenvolvimento para quem e para quê? Eu vou desenvolver a tecnologia para fazer uma bomba atômica ou para fazer um hospital? Eu vou desenvolver uma tecnologia de produção de carro, onde quem vai se beneficiar é apenas os donos da empresa ou é a classe trabalhadora? Vai diminuir, se há uma revolução tecnológica, a produção é maior, por que não diminuir a hora de trabalho? Se eu produzo mais, por que eu não posso trabalhar menos, ganhando inclusive mais? Então, a gente está vivendo um processo novo, e é um processo traumático, e talvez mais traumático do que no passado, porque o que aconteceu, por exemplo, na Grã-Bretanha, em toda a Europa, no século XIX, com a Revolução Industrial. Os milhões que ficaram famintos, desempregados, eles encontraram na América, na África e na Ásia, territórios para o seu deslocamento. Então, eu estou morrendo de fome, eu sou um suíço, estou morrendo de fome, minha família está morrendo de fome, estamos desesperados. Vamos trabalhar no Brasil. Aí chega um fazendeiro e paga minha passagem, me traz para São Paulo, para Ibiúna, São Paulo, e então eu saí da fome e da miséria. É claro que eu vou cair na escravidão ilegal na América. A mesma coisa vai para a Argentina, Estados Unidos. Então, houve um grande deslocamento dos desesperados. Vai encontrar um novo explorador. Ou pode ser que... mas todo explorado, ele pode sonhar, inclusive, um dia ser o explorador. Porque ele pode carregar dentro de si a ideologia dominante. Não é? Então... E aconteceu. Por exemplo, quem é que perseguia o negro fugitivo do trabalho escravo? Não era um branco. Quem é que, caso das fazendas no Pará, os pistoleiros? Nunca encontrei um pistoleiro rico. O pistoleiro era da classe trabalhadora. Então, você vai encontrar, você pode ser da classe trabalhadora, mas você pode ser aleijado, porque sua cabeça está no mundo dos ricos e seu corpo está entre os pobres. A falta de uma consciência social. Quer dizer, a pobreza em si, ela, por si só, não cria consciência social, né? Ela pode criar angústia, fome, revolta, né? Mas a gente tem que pensar, refletir, né, para poder ver como é que se enfrenta o problema, né? Então, na disputa de trabalho hoje, por exemplo, por que eu vou reivindicar qualquer coisa? Porque se eu ficar desempregado, eu vou ser mais um dos 33 milhões. Então, o medo é o desafio do mundo sindical. Como é que se organiza uma categoria que diminuiu de número, se dispersou, porque muitos estão agora trabalhando em casa. Como é que organiza essa categoria? Né? E teve momentos de falha, né, quando havia, né, quando os operários estavam juntos e tal, quando inclusive tinha-se recurso, tinha o imposto sindical recolhido, não sei o quê, e muitas vezes as direções sindicais não perceberam muita coisa, não foram capazes de fazer análise de conjuntura ou de suficientemente compromisso social que se requeria. Então, houve falhas. Mas eu acho que agora nós estamos com desafios mais complexos e nós não podemos esquecer, direitos humanos são construção, mas também podem ser desconstruídos. Da mesma forma que eu posso avançar,
eu posso atrasar, né? No caso do universo do trabalho, do tema sobre o qual estamos trabalhando aqui, se há alguma coisa, é muito mais em função de idealismo de algumas pessoas do que da conjuntura político-social. A conjuntura política, neste momento, é adversa à fiscalização, é adversa aos trabalhadores. Não tem nenhuma empatia pelos pobres, não tem nenhuma empatia pelos negros, não tem nenhuma empatia pelos homoafetivos, não tem nenhuma empatia pelos pretos. Nós temos uma conjuntura desfavorável. Então, quando a Marcela diz que auditores fiscais, e certamente membros do Ministério Público do Trabalho e Polícia Rodoviária, fizeram essas operações em Minas Gerais, foi muito mais por uma disposição pessoal desses do que por uma política de Estado. Porque se dependesse da política que nós estamos vivendo, tudo teria sido desfeito. Nós voltaríamos ao século XIX. Né? Se o atual presidente pudesse, ele declarava o retorno à escravidão. Mas não tenho dúvida, porque a cabeça dele é essa. E não é só a cabeça dele, é a cabeça de muita gente no Brasil. Tem muita gente que tem a cabeça, né, daquele que quer explorar. Né? Falta solidariedade, falta empatia, e falta luta social, e falta perspicácia e capacidade organizativa, né, dos movimentos sociais que existem. Né? Há uma perplexidade, porque o ambiente é adverso. Obrigado. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final. Eu sempre gosto muito aqui no sindicato, que a gente tem essas atividades, e essa atividade de a gente trazer intelectuais, homens e mulheres, para fazer essa reflexão, só pavimenta um pouco o que nós precisamos pensar, organizar e tentar fazer, porque a conjuntura, como vocês mesmos colocaram aqui, não é fácil. Então, nós falamos aqui de tecnologia, o que a tecnologia hoje nos impõe no mundo do trabalho, na organização dos trabalhadores, não é isso? Nós estamos falando de problemas da legislação trabalhista, problemas sindicais, de como a gente organizar e entender essa nova conjuntura. Então, nós aqui, acho que os nossos debatedores aqui trilharam uma série de questões importantes para que a gente possa refletir, e como é que é um sindicato, refletir e tentar fazer. Né? A Marcela estava falando sobre jornada de trabalho, nós estamos agora com uma campanha e fizemos já uma assinatura num acordo global com a Telefônica pelo direito à desconexão. Então, e o Ricardo aqui colocou que o direito ele não aparece, né? Ele é fruto de muita luta, de muita organização. Então, eu estou dando um exemplo, né? O outro exemplo agora mais recente são os bancários que estão em campanha salarial. E eu até brinquei com os dirigentes bancários. Eu queria saber como é que é uma mesa de negociação em que você tem os trabalhadores de um lado, né, toda a cúpula bancária brasileira do outro lado, com lucro exorbitante dos banqueiros, dos bancos, e dizer simplesmente que não pode pagar o INPC de 9% para os trabalhadores. Eu fico assim, imaginando como é que eles devem falar isso com tranquilidade. Como falar isso? Eu estou falando de um segmento, né, muito lucrativo e tal. Ao mesmo tempo, os bancários, eles têm um problema, porque com o desenvolvimento tecnológico do setor financeiro, como realizar uma greve com potencial de você ter problemas no setor financeiro? É um problema, né? Porque hoje todo mundo faz pelo celular, paga Pix, paga, ou quando quer um dinheiro, vai ali na caixa eletrônico, você não precisa muitas vezes nem ao banco. Alguns daqui, algum tempo já não vai num caixa de um banco. Mas, enfim, eu queria agradecer ao Ricardo e à Marcela pelo convite,
deviam um sindicato. Para nós é um grande, mas muito prazer tê-los aqui, né? Eu acho que a nossa feira ela tem esse marco da gente tentar criar a perspectiva de pensar o país. Esse é o objetivo principal, né? E, como eu falei no início, sendo feita no sindicato, nos engrandece. E põe o sindicato também a refletir sobre a sua ação, pelos problemas todos que vocês apresentaram aqui, que nós precisamos rever, e falar de escravidão contemporânea significa a gente estar discutindo direitos de perspectiva da classe trabalhadora brasileira. Eu queria agradecer muito a vocês. Eu vou falar também da coisa. Eu queria dar 1 minuto para vocês falarem, se despedirem, e de antemão a Feira do Livro Vermelho agradece, o Sintel Rio também agradece muito a presença de vocês. Começamos agora pelo Ricardo, depois a Marcela, 1 minutinho para a gente terminar. Então, gente, esse livro, Escravidão na Amazônia, que é sobre o trabalho escravo, inclusive na fazenda da Volkswagen, e Escravidão Ilegal, que fala também da escravidão urbana, estão ali na banca Anita Garibaldi. Então, pode encontrar lá, ou podem encontrar comigo também. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ricardo. Marcela. Bem, obrigada pela atenção, pelo debate. O meu livro também está em alguma banquinha, eu ainda não identifiquei qual, mas é pela editora Lutas Anticapital, e eu também vou distribuir esse marcador de página que tem o QR Code para vocês baixarem gratuitamente a versão e-book no site da editora, tá? Então, vai ser uma enorme satisfação depois a gente conversar sobre o livro. Obrigado, a Lucília. Queria só dar um alerta. Nós temos agora o ensaio aberto, que vai fazer uma apresentação para nós aqui. Lucília. Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Tanto o Ricardo quanto a Marcela, que fizeram esse brilhante debate aqui com a gente, podem estar assinando o livro deles ali fora, né? A Carol vai levá-los. E aí, quem tiver interesse e vontade de conversar mais, de pegar um autógrafo deles, tá bom? E a gente vai ter também a Companhia Ensaio Aberto agora com a gente, tá? Vamos adiante. Tem muito festival ainda pela frente.